irmãos, estamos aqui. Acredito que ele vai ficar aqui. Eu quero ficar vendo, apesar que não precisa, para eu ter certeza que a gente não vai perder, né? Nós estamos aqui, irmãos, nessa missão. Deixa eu desligar isso aqui. Eu tenho que sair do Bluetooth, senão não dá as fontes. Aí, isso que eu tinha que ter feito. Aí. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? A questão do pecado, que é um pouco mais complicado, porque quando a gente vai olhar com detalhes, principalmente vendo as dificuldades para convencer o mundo que ele, independente de ter praticado qualquer coisa, ele é condenado. Eu procurei aqui, irmão, nossa declaração de fé. Deixa eu ver que está aqui. E eu estou sem o cabo do meu HDMI, não sei se eu perdi, e não consigo acessar lá a nossa declaração de fé. Mas ela diz assim: cremos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o quinto, né, que é o quarto artigo da nossa declaração de fé, e que o arrependimento é exigido para perdão dos pecados. Então vai dividir em várias partes, né? Então a nossa declaração de fé diz que nós cremos. Onde é que está isso lá em Romanos? Romanos quanto? Romanos 3. Vamos lá, meus irmãos, a gente já vai orar. Vamos lá, deixa eu ver se é Romanos 3. E colocar a nossa coisa para a gente achar 3. Então, 3, não é? Que é 3:23, se não me engano. 3:23. Ah, muito bem. Romanos 3:23 diz assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano, mas pecou como? Como que eu pequei e fui destituído? Então a gente quer ver esse artigo da nossa declaração de fé, e não parece ser tão simples como pode parecer, né? Então aqui estão os irmãos. Deixa eu colocar aqui embaixo, talvez me atrapalhe menos aqui, isso aqui me atrapalha menos. Muito bem. Hoje é 19 de outubro, esta é a Igreja de Deus em Mambaí, a classe dos adultos. As irmãs quase todas estão ausentes, chegaram para o evento 3:30 da manhã, e 10 pelo menos não ressuscitou até agora, né? Também não vou chamar. Mas depois podem assistir aqui a transmissão. Mas vamos orar, irmãos. Isso é uma escola bíblica, quer dizer, todos nós somos estudantes da Bíblia. E, às vezes, o que a Bíblia tem para nos ensinar nem sempre bate com aquilo que a gente ouviu a vida inteira. Às vezes, que a gente aprendeu através de pregadores leigos, que fala porque ouviu o outro falar, a gente chega assim mesmo, no texto da Bíblia, é desse jeito mesmo que a gente ouviu dizer. Mas ficamos de pé, amém? Ficamos de pé. Eu quero que você peça a Deus: Senhor, me ajude a entender a Bíblia. Se ela concordar com os que os pregadores já me disseram, amém. Se ela for contra, eu quero ficar com a Bíblia. E não com o que às vezes eu ouvi a Bíblia inteira e estou vendo que não é igual, né? Pedir para a nossa secretária, irmã Marli, pedir a bênção de Deus. Irmã Marli. Glórias ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, por toda a tua bondade. Glórias ao teu nome santo. Sim, Senhor, esteja conosco nesta manhã, ó Pai. Nos dê a tua graça. Eu Espírito que nos dê palavras de sabedoria e palavras de ciência para interpretar o texto
não na superficialidade, mas na raiz, meu Deus, que a tua palavra tem para nos declarar, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei um microfone aí, ó. A questão do microfone, os irmãos forem falar, é porque se não for amplificado, não grava aqui. Porque eu gravo pelo microfone do notebook, ele é o microfone presencial, né? Nós vamos ter que pedir que quem for falar, por favor, use, se for preciso tirar e levar o fio lá atrás, alguma coisa assim. Muito bem, a nossa revista nos diz assim, primeiro, nos Romanos 15, do 12 ao 15, eu vou ler nessa tradução, eu não vi qual que é ela, mas elas são praticamente todas iguais, né? Romanos, aqui. Se você quiser seguir na sua versão, é bom você abrir sua Bíblia, porque a gente tem várias versões, né? Às vezes as palavras são diferentes, mas o sentido é o mesmo, mas conforme a diferença da palavra, até o sentido muda. Mas vamos lá, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um homem. Estamos aqui por um homem, quem é esse homem? Adão. O pecado entrou na raça humana. De que jeito é que o pecado entrou na raça humana? E pelo pecado, a principal consequência, forma do pecado, é a morte, né? Então, assim, e pelo pecado a morte. E mais ou menos quer dizer assim, você quer saber se você é pecador ou não? Me diz uma coisa, você vai morrer? Você está dentro do processo de morte? Diz assim, então, primeiro você não tem como negar, porque a morte, ela é penalidade pelo pecado. A morte veio ao mundo, porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Isso aqui é interessante, a gente vai explicar mais adiante, porque algumas pessoas não aceitam que elas são culpadas. A palavra é culpado. Você é culpado, porque você pecou. Não aceito isso. Eu não aceito que eu sou culpado. A igreja é que criou regras para tornar culpado quem desobedece às regras. Eu não concordo com a Bíblia e não concordo com a igreja. Eu não sinto culpa de nada. Tudo bem. O pecado não é levado em conta quando não existe lei, mas o pecado levado em conta, irmãos, é porque, todavia a morte reinou. Desde o tempo de Adão até o de Moisés, quer dizer, antes de Moisés, essa coisa de pecado, ela veio quando Moisés, então, escreveu, isso é pecado, e a partir daí, existindo a norma ou a lei, quem fizer isso é culpado, é que veio, entrou no mundo, principalmente com a consciência de culpa. Você pratica a coisa e a sua consciência lhe acusa. Mas antes de Moisés, quando não tinha lei escrita, as pessoas já se sentiam culpadas e morriam. Quer dizer assim, não foi a escrita que criou o pecado. É isso que alguns argumentam. A Bíblia e a igreja inventaram o pecado, e a partir daí declara que as pessoas são culpadas, e as pessoas que frequentam a igreja e crê na Bíblia se sentem culpadas. Quem não frequenta a igreja e não crê na Bíblia, pratica tudo o que quiser e não se sente culpado.
duas coisas que quero adiantar aqui, irmão. Eu não fui criado na igreja. Eu fui criado numa educação totalmente liberal, em que tudo é normal e tudo é permitido. Eu fiz questão de conhecer tudo. E sentia culpado. E tinha depressão. E o mundo era sem graça. Entende isso, irmão? Tá, muito bem. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante a... mas eu não pequei como a transgressão de Adão. Eu não pequei como Adão pecou. Será? Aqui está a questão. Todos nós... Bom, uma coisa é o seguinte. Adão pecou. Eu não. Será? Adão pecou. Eu não. Ou eu me torno culpado a partir do momento que eu cometo um pecado. Chama pecado, não pecado original. Deixa eu colocando essas coisas aqui. Irmão, deixa eu falar para vocês. Pelo que eu estou vendo, irmão, não tem pressa, né? Nós vamos demorar muito nesse assunto aqui. Ó. Duas questões, você vê. Só para começar aqui, ó. Ó. Essa linha de grade, ó. Pecado original, que é uma coisa muito complicada de se falar, e pecado atual, tá? Eu quero ir jogando essas coisas para os irmãos irem já refletindo onde é que a gente pretende chegar, né? Deixa eu aumentar. Lembra? Tem um aqui que aumenta, esqueci como é que é. É o Ctrl X, não, vamos para aqui. Pecado original e pecado atual. Muito bem. A ideia de pecado original, essa palavra pecado original não tem na Bíblia. Foi criada pela Igreja Católica. Pecado, quer dizer, aquele que aí veio, inclusive, irmão, você está vendo aqui com a irmã Luta, ó, veja bem. Eu vou ler no texto já falando, que eu tenho que falar. A palavra, irmão, por exemplo, pergunta o seguinte: de onde vem a palavra pecado? A nossa lição, ela começa pelo seguinte, ó, quer ver a nossa lição? Ó, a nossa lição começa o seguinte, ó. Não. Definição teológica é o seguinte, irmão, ó. As palavras. No grego, da onde a gente fala, tem poucas palavras para pecado. No Antigo Testamento tem inúmeras palavras que significa pecado. Então eu pergunto aqui, irmão, ó, pecado. Vou colocar aqui, pecado. De onde vem, o nosso estudo, de onde vem as palavras? No hebraico? Ó, no hebraico, no grego e no português. Português é só um. Porque é o seguinte, irmão, é uma coisa interessante a gente saber, mas eu acho muito interessante esse estudo, sabe? De onde vêm as palavras? Essa palavra pecado, ela vem de onde? Aí a gente vai ver aqui no hebraico, são várias palavras. No grego também são várias palavras. E pecado no português vem de uma palavra. Pretende dizer. E quando a gente fala, a nossa língua vem de por exemplo, eu falo assim, escândalo. Estou falando grego. Você vê, essa palavra escândalo, no grego é escândalo. Então tem várias palavras que a gente fala que é grego, que chama transliteração. Já a palavra pecado, ela vem de outras palavras, pechar, amartia, e virou no português pecado. O que quer dizer, então, essa palavra no português? É interessante ver isso aqui. Mas, só colocando para não esquecer. Voltamos aqui, irmão. Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Ó, não é... Muito bem. Aí eu peguei do mesmo jeito que Adão,
Eu comi uma fruta proibida? O pecado foi comer a fruta? O pecado estava na fruta? Ou no fruto? Então vamos ver. Agora diz assim, irmão. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Irmão, o pecado, diz aqui, é uma destituição. Né? Entendeu aqui, irmão? O pecado, ó, é um demérito. A gente viu aqui, ó, está aqui, ó. Todos os pecados estão destituídos. Vamos saber a diferença entre mérito e demérito? Mérito é quando você ganha um prêmio. E demérito é quando você sofre uma penalidade pelo erro. Por exemplo, professora de escola, faz tempo que eu não tenho criança para ter caderno mais, mas quando ficava bem bonitinha a folha, ela colocava uma estrelinha. Quem estuda isso é o behaviorismo, de Skinner, para domar animal. Como é que você ensina para um animal, para um cachorro, que ele acertou o que você queria? O que você faz? Quando ele acerta? Vou botar aqui estamos assim. Olha, irmãos, o microfone ali, por enquanto não precisa não. Olha, viu? Olha lá, o microfone. Deixa eu mostrar aqui. A irmã outra respondeu, mas eu vou ficar. Você recompensa, você dá uma comida que ele gosta. Não é cruel. Aqueles elefantes de circo. E quando ele erra, eles dão até choque. É sem dó. Errou, leva um choque. Acertou, ganhou uma comida. É mérito e demérito, né? Então, não, destituído é um demérito. Sofreu um castigo que você errou. E já aqui vem dizendo o texto de Romanos. Romanos. Vem aqui. Romanos. A dádiva, o demérito veio por Adão e a dádiva veio por Jesus. Quando você faz igual a Adão, você sofre um choque elétrico. Quando você segue Jesus, você ganha uma recompensa. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus. Essa é a dádiva da graça de Jesus Cristo transbordou para muitos, né? Vamos lá? Vamos ver aqui, irmão, como é que começa a nossa lição. Pecado, vamos ver que a gente chega. O pecado, eu fiz umas anotações na revista, deixa eu ver se nessa parte aí eu fiz alguma anotação, eu acho que não. Bem, embora seja um assunto desagradável, muito mais fora da igreja. Você já tentou falar com uma pessoa não crente sobre o pecado? E o que é evangelizar? É convencer a pessoa de que ela está em estado de pecado e que nesse estado de pecado, como a vida do homem, do ser humano, não termina na morte, haverá uma ressurreição, né? Se bem que eu creio que a morte é um apagão. Irmão, foi até bom, irmão Bira, me lembra. O Espiritismo acredita que pessoas morrem e continuam como se não tivessem mortas, falando. Inclusive vem nas reuniões. Meu filho, eu queria te dizer que aquele cheque que eu assinei está no livro tal, na qual minha mãe. A Bíblia diz que é um apagão, morreu para ressurreição, acorda. Não há, irmãos, um mundo. O que existe no mundo espiritual são anjos. Nós não somos anjos. Jesus diz: nós não somos anjos. Anjos são seres espirituais que existem sem corpo. Homem sem corpo não existe. Então, o ser humano acabou o filho, ele não deixa de existir, mas não vira nada. Entendeu? A ideia de espírito desencarnado,
não faz coisa nenhuma, nem crente está cantando glória a Deus do céu, e nem tem espírito baixando, é tudo. Agora nós sabemos, ó, quando alguém chega, igual a minha vovozinha, meu filho, deixei um presente para você, não tive tempo para falar, mas lá no livro tal, página tanto, eu deixei um cheque para você. Quem é que é essa pessoa, irmão? É demônio, mas vai lá. Então, irmãos, que pecado, e que em estado de pecado, morrendo, na ressurreição vai tomar um rumo muito triste. Pela doutrina do pecado, compreendemos que essa assunto que é interessante. Por natureza, somos maus e tendenciosos a fazer o que desagrada a Deus, seja nosso Deus ou não seja nosso Deus. Nosso Deus para quem é crente. Então, irmão, a grande pergunta é: que natureza é essa? E como é que eu herdei uma natureza assim? É herança? Se é herança, é como que é transmitida de pai para filho essa natureza. Certo? Então veja bem, o pecado nos diz assim: nós temos uma natureza, essa natureza é de nascença, agora, ela é transmitida geneticamente, ela está no DNA, essa é a questão. Até na época da Reforma Protestante, o catolicismo, que foi quem inventou esse nome, pecado original, diminui aqui agora, cresceu. Os irmãos sabem que o catolicismo romano tem um problema com o sexo. Tem um problema com o sexo. E o sexo em si já é uma coisa suja. Inclusive, que quem não casa e mantém o celibato, esse que é o problema. Não casar é uma coisa, e manter o celibato, que ter sem sexo, é outra. E não adianta não casar e viver fornicando. É mais santo do que quem tem vida sexual. Hebreus, digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito. Agora esse que é o problema também, né, irmão? É casado, mas mantém o leito imaculado. Como é que se imacula o leito matrimonial? Também não é, irmão, porque a Bíblia ensina que tem certas formas de sexo que é pecado. Não ensina isso, não. Eu disse que o homem é dono do corpo da mulher, agora eu não vou entrar nesse assunto outro, que não me interessa. É que macula fora. No computador também. Hã? E na pornografia também. Macula fora. E traz para a cama a mancha. É como a pessoa, irmão, que contrai uma doença venérea, e aí traz para o seu cônjuge a doença venérea, algo parecido. Agora, vem o que o senhor falou, irmão? Assim, irmão, a questão muito séria também do adultério virtual. Adultério virtual. Eu tenho aqui meu HD, eu perdi o cabo, ou em casa, ou se eu perdi, vou ter que comprar outro. É um cabinho que é C dos dois lados, eu acho que eu prefiro aqui na igreja. Onde nós tivemos que ver aqui na igreja, irmão, não existe uma diferença entre divórcio e anulação de casamento. Nós fizemos aqui na igreja uma anulação de casamento. Deixa eu afrouxar meu cinto, porque está me apertando. Dá licença. Anulação de casamento. Agora, fizemos também divórcio. Divórcio não, exclusão. Onde aqui é tudo adulto. A mulher largou o cara, porque várias vezes ela acordou de madrugada, vou falar aqui, isso aqui vai jogar para quem quiser assistir. Ela acordou de noite e ele estava na frente do notebook se masturbando vendo mulher pelada.
E esse tipo de vício, irmão, ele chega ao ponto que o indivíduo não quer mais a mulher de verdade. É mais prazeroso para ele. E ela diz, eu não quero mais, porque se eu ficar, vou falar suavizado, se eu ficar nu, irmão, diante dele, de uma bananeira, é a mesma coisa, ele não sente mais. Aí nós fomos ver, irmão, uma mulher entrou com essa questão, porque divórcio não é mais crime. Num passado, para divorciar, você dizer por qual a causa do divórcio. Geralmente é crime de honra. Ela me traiu. Eu peguei ela com outro, ao contrário. Hoje, diz lá, o juiz pergunta, e qual é o problema? Qual é o problema? Então, mas, irmãos, existe indenização por danos morais, é outra coisa. Vivi com esse indivíduo a vida inteira, construímos um patrimônio junto, eu tenho um nome na sociedade, e agora meu nome vai ser exposto, e eu quero indenização. Existe indenização. E ela entrou com esse recurso, o que fez? Ele é viciado em pornografia. A juíza deu ganho de causa. Presta atenção nisso. Irmão, eu convivo com esse assunto que o Léo falou aqui. Me desculpa falar, irmão. Numa certa encontrada que eu convivo, já disse que é aqui, né? Por que está errado aqui em português? Ah, porque é menino. Vamos dar depois. Tá. Não aceitou o português mais, o problema. Irmão. A juíza disse o seguinte. E outra vez eu fiz com anulação do casamento com outra coisa. A questão do casamento, ele é construído com base numa coisa chamada confiança. O crime é a quebra da confiança. Inclusive, irmão, desastre. A gente fala de tanta coisa, eu falo, Deus vai estar tudo. O desastre é quando a confiança se perdeu. Então, por exemplo, alguém foi vítima da traição do outro. Tudo bem. Você quer perdoar, a Bíblia diz que deve perdoar. E a gente vai trabalhar para perdoar. A questão é, você vai voltar a confiar nessa pessoa, você vai ver eternamente aqui para frente pensando, meu Deus. Então, e a quebra da confiança, presta atenção, irmão, de uma pessoa que foi vítima de um adultério material. E a pessoa foi vítima por essa irmã que era da igreja, de um adultério virtual. A pessoa se sente traída igual. Ou é a mulher que o sujeito trocou ela por uma tela de televisão? Irmãos? Que ela não se sente ultrajada, me trocou por uma tela ou por uma revista, me trocou, não me quer mais. E a juíza deu ganho de causa. Então a pergunta do irmão Léo, o adultério virtual é tão adultério como o adultério carnal? Resposta sim. 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 Fala no microfone, porque eu preciso gravar. Irmão, o microfone não é porque eu preciso gravar. E sem o microfone, aqui não grava, por favor. Pastor, inclusive Jesus, quando os discípulos estão falando para ele, Senhor, se eu sair com outra mulher, tiver uma relação, é adultério, eu porém vou mais longe. Se você só olhar e desejar no coração, já adulterou. Aí eu pergunto, aí nós vamos além da questão material e mundana. Esse tipo de adultério virtual vai mandar a pessoa para o inferno ou a pessoa vai para o céu bonitinha? Eu não deitei com uma mulher ou com outro homem. Primeiro, já que nós estamos no assunto, deixa eu falar aqui. O que manda o indivíduo para o inferno é o tal do pecado original. Não é o pecado atual, praticado. Por quê? O que diz em João? Vou colocar aqui, irmão. O problema não é o pecado praticado. Inclusive, o problema não é o pecado praticado. Porque diz aqui, eu vou achar aqui em vocês, olha, você vem de cor isso aqui. 1 João
Primeira de João. Primeira de João. É 1 ou é 2? Deixa eu ver. Se não é, acho que é 2. Aqui, muito bem. Primeiro, se afirmarmos que estamos sem pecado, eu não estou praticando pecado, é mentira, porque que faz, irmão, como é que é a frase? Você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Se confessarmos os nossos pecados, aqui vai pecado atual, pecado que eu pratiquei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê, irmão? Para perdoar e purificar. Então, ninguém vai para o inferno porque pecou. Agora, existe um processo. Qual é o processo? O processo é confessar. Agora, irmão, logicamente, confessar, entende. O que Jesus disse para a mulher? Não peque mais. Pelo menos nesse tipo de pecado. Novo, mas nesse mesmo. Eu lembro do pastor Davi, né? Meu Deus, sempre falando isso aqui. O irmão sempre dizia, pastor, me ajuda, eu pequei, ajudou. Aí, meu irmão, é o mesmo pecado. Então você se vira, se for outro, desse aí não vou te ajudar mais, não. Chega. Continuar. Não, o pecado, ele é considerado um acidente. Eu já tive 3 perdas total de carro, 3. Todas elas eu fui vítima, alguém bateu em mim. Mesmo assim, a seguradora não queria me aceitar mais. Mas eu tenho, irmãos, eu comecei a dirigir com 16 anos, fugindo da polícia, estava uma beleza. Coisa boa era pegar o carro e a polícia via atrás. Mas tem uns 50 anos ou mais que eu dirijo, tem mais que isso. Nós, em 50 anos, todo ano eu tivesse uma perda total, justifica? Não. Então, o pecado é um acidente, ele não é um modo de vida. Então, aconteceu um acidente, vamos reparar o acidente. Outra coisa. Então, o pecado atual não manda ninguém para o inferno. Agora, João, vou ver se eu expliquei para vocês. Vou lá, vocês estão mexendo comigo, eu não dou conta de dar lição de jeito nenhum. Porque João, quando é que Jesus disse, virá o Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça? Aqui, muito bem. Quando vier Santo, Consolador ou Advogado, convencerá o mundo de quê? Do pecado? Do pecado. Qual é o pecado diz aqui, irmão? Qual é o pecado? Diz que você vai convencer o homem do pecado. Qual é o pecado que você não vai convencer? O homem, qual é o pecado? Pecado de não crer em Jesus. Esse é o pecado que manda para o inferno. Quem faz aqui o apelo, ou pela internet, você crê em Jesus Cristo para perdoar os seus pecados? Não, eu recomendo os irmãos não perguntar assim, você aceita Jesus? Porque você está morto. Morto não aceita, ninguém te aceita nada. Quem quer aceitar Jesus? Deus está dizendo, quem quer ver se Jesus te aceita? Agora, Jesus disse assim, João, todos quantos o receberam, você quer receber Jesus, ou melhor ainda, você quer crer em Jesus, crer que Ele pode perdoar o seu pecado? Não, e não é os seus pecados, é o seu pecado. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado, diz minha mãe, meus pecados. Não é seus pecados, não é seu pecado. Qual é o pecado que me separa da graça de Deus? Esse pecado onde todos pecaram em Adão. De que forma é isso? Ele vai tentar descobrir, é esse. A partir daí, irmão, mas aí eu não vou ter pecados praticados. Vai ter. Você vai ter os seus pecados atuais. Ou alguém depois que aceitou Jesus, pelo amor de Deus, não levanta a mão, não, você vai mentir. Nunca fez pecado atual, nunca cometeu pecado. Cometeu. Mas esse é que não lava pé, além de ser para nós uma ordenança, tem um símbolo. Pedro diz, quando Jesus diz, Pedro, deixa eu lavar teu pé.
Ah, se então me dá um banho. Não, quem tomou banho precisa lavar só o pé. Quer dizer o seguinte, quem já foi lavado no sangue de Jesus, não ia ser lavado no sangue de Jesus de novo, não. Agora, o pezinho sujo tem que lavar. São os pecados meus. Não existe o pecado de Adão, quem tentar entender o que é isso? O pecado de Adão, no qual todos nós caímos, não em Adão, em nós mesmos, a semelhança de Adão. Todos nós caímos como Adão caiu e já nascemos com a natureza propensa a cair. Mesmo jeito, então vai demorar esse assunto aqui. Então, a pergunta do irmão Léo, deixa eu fugir não. Esse pecado lá de Mateus 5. Eu queria mostrar Mateus 5, uma outra coisa. Esse pecado, se adultério virtual é tão pecado como adultério carnal, ele manda para o inferno, manda. Se não fizer o quê? Confessar e arrepender. Cair. Tudo bem. Agora, viver permanentemente fora da monogamia, que é conviver com uma mulher e com um homem só, aí com certeza é outra coisa, né? Mas o acidente, estamos sujeitos a isso aí. Inclusive, veja bem quando Jesus diz, né? Irmão, vê o que Jesus, estamos falando aqui, porque adultério virtual, irmão, deixa eu falar para você, seja uma mulher, é se masturbar. Para que a pessoa fica vendo duas pessoas fazendo sexo, ou só um homem nu, ereto, ou só uma mulher nua? Para que ele fica vendo aquilo? Para masturbar. Essa é a indústria. Diz assim, aí diz assim, irmão, se a tua mão te fizer pecar, irmão, o que tem a ver? Aquele que olhar, se o olho te faz pecar, e a tua mão, está dizendo o que aqui? Corta. Está falando aqui de masturbação, falando disso. A pessoa fica vendo cena. Agora, então aqui seria o adultério que nós chamamos de virtual. Viu? Irmão, e se fossem olhar? Se fossem olhar revista, se fossem ver vídeos, se fosse só na mente, naquele tempo não tinha revista, não tinha vídeo, tinha na mente. Imaginar outra pessoa, imaginar me satisfazendo com outra pessoa, é outra mulher, irmão, diferente da sua, é outro homem diferente de você. Amém? Mas vamos adiante. Vamos adiante. Eu não sei nem onde é que ele veio parar aqui, mas foi nessa questão de pecado atual e pecado original. Aí nós fomos aqui na Bíblia, o que nós vimos aqui depois disso? Se andarmos na luz como ele está na luz. Quando veio o conselho, irmão, o pecado que o Espírito Santo veio para convencer os homens é o pecado da incredulidade. Esse vai para o inferno com tripa e tudo. Aí eu creio em Jesus, mas caí em pecado. Vai lá em João 1:28 e confessa. Ok? Bom, onde é que nós estávamos? Vamos tentar ver? Muito bem. Definição teológica e definição bíblica. A palavra vem do grego. O que significa? Que adianta eu saber o grego? Amartia. Perda do alvo, de errar o alvo. Eu quero mostrar uma coisa mais interessante para você mais adiante. Tá. No hebraico temos outra coisa que é tá. Hebraico, amartia. No grego, existe, por exemplo, a palavra transgressão. Agora tem uma palavra aqui, avon. Avon. Avon é uma palavra bíblica que quer dizer falta de tratamento igual. Equidade quer dizer igual. Falta de tratar as duas coisas de modo igual.
Você trata uma coisa de um modo privilegiado e trata outra coisa, tá, mas difere, que quer dizer aqui o seguinte, significa, ó, mas o que tem a ver errar o alvo? Aí eu quero vir aqui com você. Quero vir aqui com você. Acontece o seguinte, irmão. Os irmãos sabem que os 5 livros de Moisés é chamado de Torá. E é idêntico ao que nós chamamos, se eu colocar aqui, só para você lembrar. O que quer dizer Pentateuco, irmão? Penta quer dizer o quê? Sim. Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta. Por quê? 5. O que quer dizer Pentecoste? 50 dias depois da Páscoa. Então, os 5 livros de Moisés, Teuco, não quer dizer biblioteca. Biblioteca. Coleção dos 5 livros. Eu estou sem o HD, eu vou mostrar para vocês aquele papelzinho que eu fiz, se quem não tiver, pega lá ainda, mostrando como é que classifica os 5 livros. São pentateucos, aí vem os livros históricos, os livros poéticos, aí vem os livros proféticos, maior Pentateuco. Em hebraico, eles são chamados de Torá. Essa palavra vem da raiz hebraica Yará, que significa atirar uma flecha no alvo. Deixa eu mostrar aqui a ilustração. Deixa eu mostrar a ilustração. Esse livro, para os amantes do arco e flecha, é um manual de instrução. Eu estava vendo agora esses dias, interessante, uma modalidade, eu não sabia que era modalidade, e uma brasileira foi campeã. Atirar um arco e flecha em montaria. Vocês viram? A brasileira foi campeã. Montada a cavalo, rodeando e tem um alvo no centro. Ela vai andando, cavalgando e acertando o alvo. É uma arte, coisa antiga, né? Muito especial. Até que resolve é difícil, não é não, Léo? Você montado num cavalo, cavalgando, e acertar um alvo é complicado de arco e flecha. Então, irmãos, o nome que os judeus dão para esse livro é Manual de como acertar a flecha no alvo. Primeiro, existe um alvo. Nós fomos criados como flecha que acerta o alvo. Como é que é o hino? Como é que lembra? Lembra aí para mim. Como ponte sobre as águas, como flecha, como é que lembra aí, vai. Ela está lembrando ali. É uma coisa certa. Se louvor, a memória diz dela, ela vai lembrar. Dá 3 passinhos para trás, você lembrar isso. Mas diz assim, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta, usa-me, Senhor, usa-me, como ponte sobre as águas, como flecha que acerta o alvo. Bom, quem escreveu esse hino aí entende dessa letra. O Senhor me usa como uma flecha que acerta o alvo. A Bíblia nos compara com vasilha, vaso, né? Como vaso, e vaso que diz que numa casa tem vaso de honra e tem vaso de ouro, tem vaso de prata, tem vaso de pau, as gamelas, e tem vaso de barro. Os vasos. Mas a Bíblia diz que nós somos soldados, diz que nós somos pedreiros que estamos construindo, que nós somos lavradores, nós somos a própria lavoura, e a Bíblia diz que nós somos flechas destinadas a acertar o alvo. Presta atenção. E o alvo é esse.
Esse é o alvo. A vontade revelada de Deus. Eu fui criado para acertar a vontade de Deus. Acertar significa estar em consonância, ok? Estar em agrado. É um tema muito recorrente para nós evangélicos. E muita gente, irmão, ainda faz essa pergunta: Senhor, qual é a tua vontade? Aí já acaba. Pergunta! Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Como é que eu acerto esse alvo? Qual é o manual que me ensina a acertar o alvo? Aprendemos. Para a gente entender o sentido de pecado, vamos partir do seguinte: todos nós, seres humanos caídos. Inclusive, eu gostaria de colocar aqui uma palavra. A palavra mesmo da Bíblia é essa aqui, ó. Ó, a palavra mesmo é essa aqui, ó. Tá? A palavra pecado original que a gente mais usa é essa aqui, ó. Cadê igual? Onde é que tem igual? Aqui. Essa, irmão, eu vou até colocar aqui, vou até colocar juntinho, para você entender, porque nós protestantes, praticamente a gente deixou de usar essa palavra. Pecado original. Usamos a palavra queda. Caiu. Como quem vai correndo, mete o dedão numa pedra desse tamanho, esborracha no chão e dói a pé. Né? Aí a gente estava aqui, irmão. Vamos entender isso aqui? Pergunta: meu Deus, como eu acerto a tua vontade para a minha vida? Aí vem vários campos, né, irmão? Na minha vida profissional, na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida financeira, na minha vida eclesiástica, na minha vida na igreja. Quando eu falo eclesiástico, na minha vida espiritual, minha vida com Deus. Senhor, como eu acerto? A tua vontade é como um alvo que eu quero acertar. Como eu aprendo a atirar essa flecha? Aí agora, se conseguir explicar, ficou bem claro? Nosso objetivo é acertar o alvo. Como eu faço? Por exemplo, quando eu atiro, né, que eu sou carro, gosto de atirar. Comprei agora uma de chumbinho, 5mm, ponto 22, que ela você pode atirar onde quiser, ela não é letal. Mas derruba um javali, mas não é letal, deixa pra lá. Né? E ela é boa, que ela é 9 tiros por vez. Para acertar o alvo. Gosto de brincar de acertar o alvo. Parece que eu vou regulando minha vida. Quem é esportivo, né? Atirador esportivo, eu, irmão, a gente fica brincando de regular a mira, até que não é um passatempo. O objetivo é regular para acertar o alvo. Acertar o alvo. Entendemos isso, irmão? Nós somos criados para sermos exímios acertadores de alvo. Como eu faço? Não perguntar assim: Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Como eu acerto esse alvo? Aqui. Aí eu ia falar assim: aí eu tenho um manual de como atirar. Para atirar, você tem que ter a respiração certa na hora de puxar o gatilho, senão você erra na hora de puxar o gatilho. Entendeu? Na hora de puxar o gatilho é que você erra. Tem que ter CMR. Você tem que ter a posição. É isso, irmão? Tem que ficar ali, prende a respiração e atira. Então tem um manual. Também, irmãos, arco e flecha tem um manual. Eu gostaria de um dia, se aposentar e tiver tempo, me dedicar a tirar o alvo. Interessante aqui. Mas é uma coisa que existe tanta concentração, tanta coisa, né? Mas aí, irmão, qual vai ser o manual? Não tem que ter um manual de atirar com flecha. Manual de atirar para acertar a vontade de Deus é esse aqui, ó. Algumas coisas você pergunta para Deus: Deus, eu devo casar ou ficar solteiro?
O manual vai dizer, isso é problema seu. Deus não decide isso. Se você consegue viver solteiro, pode dizer até melhor. Desde que você vai dedicar a sua vida a Deus. Mas onde é que diz que a mulher solteira e o homem solteiro é mais santo? Diz isso lá em Coríntios 7. É mais santo no sentido, irmão, de que o casado ele tem que dedicar ao seu cônjuge. Ele tem que dar satisfação. Onde é que você vai? Que hora que você vem? Quem vai com você? Eu faço essa pergunta dele que faz para mim, não é ciúme, não é nada. É uma questão que é normal, eu tenho que saber. Cônjuge, um ou outro tem que saber para onde foi, que hora que vem, onde é que está, com quem está. É normal isso. O solteiro não. O casado, eu quero jejuar 3 dias. Ele pode? Foi, amor, marido, eu vou jejuar 3 dias. Pode? Segundo a Bíblia, pode? Pode. Ó, durante 3 dias você não me procura, não. Procura não. Me realinhe. Eu estou me santificando. 3 dias. Ela falou, bem nesses 3 dias eu estou planejando uma noite mesmo com você. Pode como um acordo. Não pode, não pode, não pode, porque um é dono do corpo do outro. Não, eu estou querendo seu corpo esses 3 dias. Estou querendo ele, estou morrendo de vontade. Os próximos 3 dias. Então você não pode. O solteiro não, irmão. Ele jejua, você piada, faz o que quiser. Nesse sentido é mais santo. Ele pode se dedicar a Deus de forma. Agora, irmão, o casado, isso é que é o problema. De casados que casam e quer continuar vivendo independente, como se fosse solteiro. Eu não tenho satisfação de te dar. Tem. Você tem satisfação total a me dar de tudo. Seu dinheiro, seu tempo, você vai ter satisfação a dar. Muito bem. Mas então, irmãos, aí vem. Agora, então, por que a palavra para pecado, ela é errar o alvo? Qual é o alvo? Esse. Pecado de errar o alvo é errar o quê? Essa palavra. Exemplo. Veja bem, irmão. Pode dizer, irmão, pecado tem a ver com a palavra de Deus. Eu tenho tempo? Tem. Deixa eu falar aqui rapidinho. Com aquilo que a Bíblia declara. Existe igreja que quer ser mais santa do que o outro. Minha igreja é mais santa do que a sua igreja. Como é que faz uma igreja para ser mais santa do que o outro? Cria pecado. Exemplo. É pecado usar roupa jeans. Saia jeans, calça jeans. Jeans é do diabo. Irmão, é do diabo não calça jeans? Não. Mas vou te provar que nós somos mais santos do que a igreja de Deus. Aqui a gente usa calça jeans e lá eles usam. Mas é uma prática tão banal, superficial. A gente é mais santo que aqui a gente não usa pente para pentear cabelo. A gente só aceita pentear o cabelo com o dedo. Então, a gente é mais santo do que eles usam pente. Agora, irmão, veja bem. Cuidado que as pessoas criam pecado. É bem verdade que a igreja criou pecados que gera nos frequentadores daquela igreja sentimento de culpa. Por exemplo, aqui na nossa tradição pentecostal, há 50 anos atrás mesmo, algumas irmãs não podiam parar a ponta dos cabelos, faziam escondido. E algumas faziam, mas ficavam, meu Deus, eu peguei. Então, irmão, primeiro, a igreja e a Bíblia não estão para criar culpa. Sim. Olha, irmão, é pecado fazer isso. A Bíblia diz que não é. Eu já procura ler o livro, irmão. Já falei com você. Não sei se eu tenho que quiser, eu mando. Coisas que a igreja proíbe e a Bíblia aceita.
Por exemplo, você já procurou ver quantas coisas que a igreja proíbe e a Bíblia não tem nada a ver? Então tá, mas é errar o alvo. Não errar o alvo dos pecados que a igreja inventou. Errar o alvo da palavra de Deus. Fica mais fácil de entender agora como é que pecado quer dizer. Tanto amartia, grego, como chatá ou outros do hebraico, errar o alvo. Mas não, qual é o alvo, irmão? Qual é o pecado? É errar o alvo. Qual é o alvo? Que é? Pecado é errar qual alvo? Tá bom? Inclusive, eu vou mostrar aqui. Veja bem, irmão, como foi que Eva pecou? Porque eu já que Eva pecou porque comeu. Eva comeu, mas o que significava aquilo? Ó? Veja bem. A primeira pergunta do diabo para um ser humano. Foi isso que Deus disse? Assim, parafraseando. É isso que a Bíblia diz? Se você concordar e dizer sim, inclusive, irmão, o diabo, e nós vamos ver uma coisa, quando o diabo, veja bem, irmãos, qual é a tentação de Jesus, entre outras coisas, vou mostrar aqui, Mateus 4, a tentação de Jesus, diz assim, ó, o que Jesus respondeu para o diabo? Não, na verdade, o diabo estava tentando Jesus para transformar a pedra em pão, ou tentando Jesus para desobedecer a palavra de Deus? Manda essas pedras transformar em pão. Jesus tinha poder de fazer isso, irmão? Tinha. Os diretores ele disse, manda. Por favor, aí, senão eu não gravo sua fala. Por favor, aí no microfone. Deixa eu virar. Eita, lá vem. Você tem a versão King James aí? Tem. Juiz 20, 16. Juízes 20, 16. Bem. Posso ler aqui? Por favor, leia aí, eu vou passar para os irmãos. Em todo esse exército havia 700 homens de canhotos, todos eram muito hábeis e qualquer um desses soldados era capaz de atirar com a funda uma pedra pesada e acertar um fio de cabelo sem pecado. Isso é? Sem. Isso aqui falou tudo, irmão. Tá. Deixa eu até ver os originais aqui, o que são. Gostei, deixa eu ver. Irmão, quer dizer, sem pecar, isto é? Quer dizer que pecar quer dizer o quê? Errar o alvo. Irmão, a gente tem que ser com a palavra de Deus tão hábil que nem, irmão, vamos dizer assim, ó, um fio de cabelo da palavra de Deus, a gente Jesus disse, não vai cair da palavra nem o jovem, nem o tio, nem o pingo do i. Você é capaz de acertar o pingo do i? Tem alguém que fez uma coisa na Bíblia que tem adúltera, tem acento, adultera não tem. Alguém leu adúltera com adultério e sabia que está mandando adulterar com sua mulher, irmão. Seja feita a vontade de Deus, irmão. Errou. Irmão, ó, deixa eu ver os originais e com essas palavras, nós vamos ver aqui, 16, né? Tudo bem. 16. Eu estou lendo na Bíblia errada. Aqui que quero ver. Eu só tenho aqui, e não erravam, a palavra é chata. Veja bem, irmão. Erravam aqui que na King James isso é
não pecava? A palavra é chata, deixa eu te mostrar ela aqui, ó, na nossa lição, tá bem aqui, ó. Uma das palavras para pecado, né? O quê? Bem, o chatá, que vai dar vezes significa errar o alvo. Eu acho que a gente conseguiu falar quase tudo sobre pecado. Preste atenção, ó. O que é o pecado atual? Pecado que eu mesmo pratico. Não pecado que Adão, irmão, o pecado que eu pratiquei em Adão. É isso? E o pecado que eu mesmo pratiquei. Errar o alvo. Inclusive, irmão, vai além, errar o alvo, vai além das imoralidades, do roubo, do adultério. Deixa eu te mostrar uma coisa. Jonas, em consequência de Deus mandar ele para Nínive, dizer que Nínive é para lá. Qual era o alvo que Jonas tinha que acertar? A cidade dele. Ele pegou um navio para Tarsis. Onde é que Jonas foi parar? A Bíblia diz um grande peixe. Não diz que é baleia, diz que era um grande peixe. Baleia não é peixe. Baleia é anfíbio. Deixa pra lá. E Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe. Vivo ou morto? Morto! Irmão, aí fizeram umas piadas, fizeram aquele Pinóquio com o Gepeto, que a baleia engoliu. Gepeto era carpinteiro, tinha uns pedaços de pau naquela barriga da baleia. Gepeto fez umas casinhas, fez até um candeeiro, ficou vivendo. Irmão, das profundezas do céu, é o que Jonas diz. Jesus disse do jeito que Jonas, vocês querem ensinar? Perguntaram para Jesus, vou dar para vocês o sinal de Jonas. Como Jonas esteve no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará no ventre da terra. De jeito que eles entendiam, morto. Jonas pecou, foi a consequência do pecado. Mas qual foi o pecado? Presta atenção, irmão. Qual foi o pecado? Ó, eu vou tentar achar aqui para te mostrar. Onde é que está a parábola dos talentos? Mas enquanto alguém foi, eu vou tentar achar aqui, ó, as palavras dos talentos. Vou achar aqui. Vou mostrar uma coisa, irmão. Uma coisa aqui. Talento. Talentos. É uma coisa a perguntar. E onde é que nós vai? A pessoa peca, não sei que a Bíblia fala, ó. Mateus 18 e Mateus 25. Vou achar Mateus 25. Achar Mateus 25. Vamos ver se aqui dá certo. Mateus 25. Parábola dos talentos. Deu a cada um partiu. Aí veio um, irmão, que tinha pegado uns talentos. Ele disse, Senhor, eu escondi o talento. Cadê o talento que eu te dei? Porque o talento, irmão, é a habilitação para você fazer alguma coisa. A habilitação é incumbência no reino de Deus. O reino de Deus não está sendo implantado no coração dos homens. Depois que Jesus vier, vai ser implantado na terra. O reino de Deus ele é implantado pelo trabalho orgânico da igreja. Todos na igreja, o trabalho na igreja, todos têm a mesma função? Não, é como um corpo. Alguns são cabeça é Jesus, outros são braço, mão, pé, unha, dedinho do pé. Cada um tem a sua função. Você deixa eu cortar o dedinho do seu pé? Você anda normal sem o dedinho do pé? E aí o que acontece, irmão? Lá na comparação diz, quando um membro está doente, o que ele causa no corpo inteiro? Um atraso. Uma perna dura é o irmão.
que não dobra o joelho, o joelho todo não ora, o joelho ficou duro, não dobra. Você vê, eu já tive que andar puxando uma perna. Você já tentou andar puxando uma perna? Você corre puxando uma perna? Então ele escondeu. Aí o Senhor disse, ao cérebro inútil faça o quê? Lança nas trevas, meu Jesus amado. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Cadê o talento que eu te dei? Para a igreja fazer a obra da salvação. Para que vidas sejam alcançadas, não é só o pregador, não é só o evangelista. Você que tem o dom de orar, não precisa ser na frente, ninguém sabe, mas Deus te deu o dom de orar pela igreja. Você não orou. O Senhor disse a Ezequiel, 18. Para quem está fazendo isso aqui, eu vou ler, né, irmão? Eu mesmo ler. Ezequiel 18, não é? Presta atenção. A pergunta, irmão, de pecado é errar o alvo. E o que é errar o alvo? É aqueles pecados da carne, que já pecado cabeludo de gado. Irmão, inclusive a tentação de Jesus, e eu entendo isso hoje. Eu sou chamado a fazer uma obra. E entendo que no meu caso Deus me chamou para ficar só pastoreando a coitada da igreja que me aceitar como pastor. Chamou para isso. Podia fazer outras coisas, já estaria bom, quem sabe? Mas aqui, irmão, em Ezequiel, isso aqui é grave. Acho que é Ezequiel 18, deixa eu ver. Deixa eu ver se é aqui, irmão. Ó. Aqui. Se o ímpio se desviar, se porém se desviar, bem. Então, assim, se eu te disser, é aqui mesmo, Ezequiel, vai e prega, fala para aquele ímpio, se você não sair dessa vida, você vai morrer. Se ele não sair da vida e morrer, qual é a sua culpa, Ezequiel? Nenhuma. A sua, eu te mandei dizer. Mas, se ele morrer no pecado, você não tem culpa. Por que você está falando isso aqui? Se eu te disser, vai e prega. Onde é que está isso aqui? É por aqui, é 24. Tá. Mas se ele morrer, porque você não falou, eu vou querer o sangue dele para a sua mão. Bom, quanto é que vale uma alma? Eu não quero pagar. Então não tem mais coisa em jogo. Ai, irmão, eu quero ser o menorzinho dos irmãos, sentar no último lugar, lá no banco, onde é tão longe que eu nem escuto o que o microfone está dizendo, eu quero entrar no céu. Jesus me chamou para isso, não. Esse é o perigoso. O humilde, tão humilde. E o talento que Jesus te deu, não, eu sou humilde demais para ter talento. Não precisa não, Jesus, mas eu te dei. Então tem coisas que entram em jogo. Porque eu aprendi, aqui, irmão, aqui, Deus é tão misericordioso, que, como diz lá em Coríntios 3, nos galardões, qual foi a obra que você fez com que eu te dei? Eu te dei condição de fazer um palácio de diamante. Senhor, eu fiz uma choupana de palha. Você vai ser salvo. Não salvo sapecado. Mas o que eu aprendi na aula de ministério, provado igual aconteceu com Jonas, é que a pessoa, por que que tanta gente, às vezes na igreja ou tanto povo, vive uma vida miserável? O casamento é uma miséria, as finanças é uma miséria, a saúde é na UTI. É o que Deus faz com quem ele fez com Jonas.
Não queira ser o pecador tipo João. Onde é que eu estou pecando, irmão? Você está fugindo dos alvos que Deus colocou para você. Existem, irmão, os alvos gerais da Bíblia, tá? A Bíblia é revelação geral. E existem os alvos que Deus colocou para mim. Aí vem Romanos, Deus colocou na igreja uns para ensinar, se esmerem, outros para contribuir, uns para ter misericórdia, faça com alegria, cuidar de doente, de velho, etc., dos famintos. Isso é alvo. E quando eu erro alvo, as coisas da minha vida começam a dar errado. Qual alvo eu estou errando? Quando eu erro um alvo lá, eu estou errando alguma coisa na minha vida. Então, uma pergunta sobre pecado. Vamos lá, irmão. É errar o alvo. Mas no português, eu fui aqui para você, deixa eu ver, pecado, onde é que eu achei aqui? Pecado, origem da palavra. Ah, sim, a palavra pecado, aqui. Quando a gente fala pecado, nós estamos falando latim. Significa, vem da palavra pé, que significa pisar em falso ou o pé que chuta a pedra. Pecar é igual você meter uma bicuda num paralelepípedo desse tamanho. Primeiro você vai cair, depois vai ficar muitos dias sem andar. Amém, irmão? Então por que pecar é errar o alvo? Errar o passo também, errar o passo. Você tinha que dar o passo, você tinha que pular. Aquela pessoa não pulou, você meteu o picão nela. Amém? Aí, irmãos, aí não vai dar tempo mais. Palavras para pecar. Nós vemos aqui, ó. Na nossa lição, não, eu vou parar. Eu vou parar porque a gente tem que ver agora as palavras que nós temos na Bíblia: transgressão, pecado, iniquidade. Quais são as palavras? Aí tem muito a ver, irmão, com isso aqui, ó. Pecado atual. Quais são os pecados atuais? Coisas que se eu fizer hoje, como é que Deus lê aquilo? Como é que Deus lê? Como é que Deus classifica? Porque, inclusive, irmão, não lembra que vimos aqui, existem pecados que são doloso e culposo. Não é assim que a lei define? O que é o pecado doloso? É o pecado intencional. O que é pecado culposo? É o pecado acidental. A Bíblia faz diferença entre pecado intencional e acidental? Faz. A pena para o pecado intencional é diferente da pena para o pecado acidental? Pessoa que dirigia um carro, atropelou alguém, foi feito teste de bafômetro, ele nunca bebeu na vida. Pessoa que atropela alguém, é feito o teste, ele estava derramando mal. A pena é a mesma? Quais são as palavras na Bíblia que indicam esse tipo de pecado para Deus é doloso? Esse tipo de pecado para Deus é acidental. Aqui, inclusive, não tem um pecado que as pessoas às vezes não lêem o versículo inteiro. Eu vou ler só esse aqui, é um pecado intencional. Hebreus 10, 36, se me engano, diz assim. Muito bem, diz assim, irmão. Não deixando de reunir como igreja. Mano, eu vou na igreja tem 3 anos, mas eu estou muito melhor do que Dorinha que está lá todo dia com a língua desse tamanho. Desculpa aí, Dorinha. Você não tem a língua desse tamanho, não. Vai, tá. Aí diz aqui, irmão.
Se continuar o que é pecado deliberadamente, doloso. Aí a gente só lê esse, o 25, não deixa de reunir como igreja. Isso é pecado e é pecado deliberado. Pecado doloso. Não resta sacrifício para esse tipo de pecado. Irmão, e na igreja é coisa do pastor que quer ver os dois. E na igreja, Jesus disse assim: eu edificarei. A igreja é edificada por quem? Jesus. E a igreja é a bota que Jesus usa para pisar nas portas do inferno. Igreja é uma denominação, tem a igreja de Deus, tem a Assembleia de Deus. Não, mas está confundindo. Está falando da igreja do corpo de Cristo. Tem 4 anos que eu não tomo ceia, mas estou melhor do que Júnior, que toma toda semana, todo mês. Isso é pecado deliberado. Tem muita gente pisando em falso. É onde diz que é pecado, é pisar em falso. Não frequento igreja, mas eu estou tudo bem comigo. E se a Bíblia disser que isso é um pecado deliberado, por exemplo, às vezes a gente e classificar como pecado traficar, comprar e não pagar. Não é pecado, não, é grave. Embriagar, adulterar. Mas não deixar de ir à igreja, nunca disseram que é pecado? Não, eu acho que não é. Aqui no passado, quando aqui cheguei, não quero falar mal do passado. Mas nós temos aqui uns 2 ou 3 livros de discussão mesmo desse tamanho, tudo por adultério. Era um problema grave. Não sei se tinha televisão. Mas, irmão, Oliveira já foi conselheiro, ele lembra? A quantidade de irmão nos armazéns, nos açougues, terreno. Mas isso não é pecado, não é? Pecado é jogar bola, aí é. Duval foi treinando jogar bola, era bom jogador, outro era bom jogador, podia ser tudo virado os craques, jogar bola e não pagar, e dar cheque sem fundo. Mas isso não é pecado, não. Pecado é usar calça colorida. Né? Então, irmão, existe uma série aqui, irmão, de errar o alvo. Se eu salvar isso aqui, antes que eu perca, eu quero salvar no andar, depois eu ponho numa pasta. Errar o alvo. Alvo geral e alvo individual. Eu repito isso aqui sempre, irmão. Jesus me salvou, me lavou no sangue, me deu uma roupa que é chamada estola. É uma estola. Era a roupa mais cara que existia naquele tempo, foi no filho pródigo. E me deu um anel, quer dizer, me deu dons. Me deu um calçado que é para mim andar. Ele me salvou para eu ser usado no implante do reino de Deus aqui na terra, no coração dos homens. Foi para isso. E eu não sei isso. E Deus me mandar para mim e Deus está indo para trás. É grave. Você pode, como fez a pergunta aqui, pegue a salvação não diga. Até porque, irmãos, terminando aqui, salvação não é só um bilhete para depois da morte entrar no céu. Salvação tem a ver com minha vida. Eu vim para que vocês tenham vida abundante. Do ponto de vista de Deus, vida abundante. Às vezes Ele não te dá recurso financeiro, mas Ele te deu condição de uma família, de uma esposa, de um esposo, de filho tão maravilhoso, que não tem dinheiro que paga a vida que Deus te deu. Aí eu vou entrar no céu, mas aqui na vida eu sou uma desgraça. Perda de salvação não é só deixar de... Às vezes entra no inferno, entra no céu, perda do inferno, sei. Mas aqui, cadê a vida abundante que Jesus prometeu? Terá a vida eterna e aqui 100 vezes mais aqui nessa terra. Jesus disse, eu vou te dar por tudo que você abrir mão, eu te dou 100 vezes mais aqui nessa terra. Você já leu essa passagem? De tudo, Pedro do Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Quem que vai ser de nós?
vou te dar a vida eterna depois, e aqui nessa terra eu vou te dar 100 vezes mais. Não estou recebendo não, mas você está cumprindo algo? Amém? Salvação, irmão, é mais do que entrar no céu. Salvação tem a ver com a qualidade de vida que a gente vive aqui. Bem, por isso que eu vi uma charge do Edir Macedo, que ele crê na teologia da prosperidade. Aí ele fez uma coisa assim, sujeito todo miserável, cheio de mosca dele, e ele com um chapeuzinho pedindo esmola, e assim, mas eu sou filho de Deus e vou para o céu. Eu falei, uai, peraí, tem alguma coisa errada nesse assim, entendeu? Muito bem. Amém, irmão? Amém? Amém. Irmão, dependendo, domingo que vem, a minha TV Neo QLED de 8K deu um probleminha. Aquela está piscando. Aí um técnico vai vir aqui para ver, que ela tem 10 anos de garantia pela placa, né? Aí dependendo, eu vou ter que levar para assistência, que creio que seja famosa. Ela é 55, é 1,5 m, que ela cabe na BMW. Eu estava de plano dia, eu tenho que ir para Goiânia ter uma consulta segunda-feira, dia depois da escola. Mas se eu tiver que levar, vou deixar em Formosa, que fica mais fácil de pegar, eu tenho que fazer isso na sexta-feira. Para não, a gasolina tá cara. Baixa a gasolina para mim lá, Elias. Não tem jeito, né? Aí, irmão, se tiver que levar a bitela, eu vou ter que levar na sexta. E já deixar em Formosa. Vai demorar um tempão se for tudo demais, que parece que é. Aí eu aviso para os irmãos, se eu não puder estar domingo que vem, isso eu tenho que levar para Goiânia. Vou ver, ou eu levo para Goiânia, ou eu vou buscar em Goiânia. Se me dá um dia para colocar o mesmo, eu vou resolver isso. Mas talvez, eu não sei. Eu não quero ir na sexta, mas há a possibilidade de eu não estar aqui no domingo, mas eu aviso em tempo, alguém passa uma lição avulsa. Mas na próxima vez que eu for lecionar, nós vamos ver quais são as palavras na Bíblia. Não, transgressão, é diferente de iniquidade, é diferente de impiedade. A gente peca de diferentes maneiras, mas tudo se torna. E uma palavra melhor que eu acho para pecado é essa aqui, ó. Crime. Porque o crime, ele implica numa pena. Uma pena implica numa culpa. E a culpa implica numa dosimetria. Qual é o tamanho da você vai pagar? E para mim a palavra pecado é crime. Crime é uma transgressão. O que é transgressão? Eu passar o sinal vermelho. Igual aquela piadinha. O cara passou o sinal vermelho, o guarda para. Você não viu o sinal vermelho? Mas eu por sinal eu vi. Eu não vi, foi que você estava parado aí. Aí mudar do mesmo jeito, né? Amém? Por enquanto, irmãos, é só ir fechando aqui para não perder nada. O reloginho que estou aqui embaixo. Aqui embaixo ele funcionou bem, né? Aqui embaixo ele funcionou bem. Vem aqui fechando. Meu irmão, dê uma lida da revista. Todos os irmãos têm revista. Tem alguém que não tem revista? Dê uma lida na lição. A lição explica direitinho o que ele vai estudar. Leia a leitura da semana. Na lição, você estudando, você já chega aqui cheio de perguntas, que é o que eu quero, né? Você chega cheio. Nem chegamos a ver, aqui que a gente até separou, né? Com Uta, já fechei. Palavra alemã. Pecado original, como é que falou assim? Era assunto? Fala aí. A gente vai estar as palavras. Vou pegar alemão, fala aí. Erbsund. É hereditariedade. Sund é pecado. Pecado é hereditário no sentido de genético? Como é que a gente, todo mundo que nasce com o pecado, ele é transmitido pelo DNA? Isso é uma heresia do tamanho do mundo, não é não? Você precisa agora, não é não. Tira isso da cabeça. Jesus não conheceu o pecado. Jesus tinha DNA humano ou não? Tinha. Ele conheceu o pecado? Não. Não vamos querer esse negócio que é. Aí o que eu quando diz o batismo romano, que tem problema com sexo, entrando em casamento, tudo, é que quer ligar que o pecado é porque a gente é gerado através de sexo. Mas vai ser gerado através de que jeito? Não tem nada a ver. Ao contrário, né? Chegaram as crianças, vamos parar de falar em sexo e vamos terminar. Aleluia. Oramos. Mamali que orou no começo, né, Mamali? Vai orar no final. Glória a Deus. Por favor. Aleluia.